Olá, olá, bom dia. Bom dia para quem está aqui nos Estados Unidos, boa tarde para quem está no Brasil. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Boa tarde. Bom, esperar mais um pessoal, mais um pouco de gente chegar. Essa live é a segunda live bate-papo com o enfermeiro, né? Que é o novo quadro da Brazilian Nurse Abroad. Hoje a gente vai falar com a Chandelle Ramos, que é enfermeira anestesista aqui nos Estados Unidos há mais de 9 anos. E ela vai contar um pouco da história dela, como é ser enfermeira anestesista aqui nos Estados Unidos, né? Como ser. Oi, Oi, Xé, oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui à Brazilian Nurse Abroad. Muito obrigado aí, primeiramente agradecer pela disponibilidade, né? Você está dedicando aí seu tempo de descanso para poder estar falando sobre a enfermagem aqui nos Estados Unidos. Então, seja muito bem-vinda. Obri- Tá travando aqui um pouquinho. Agora sim, eu tô te Não sei o que está escutando. acontecendo. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Ok, então tá. Então tá, Então um vamos lá. prazer tá aqui. Fazia tempo que eu não fazia uma live. Eu ando meio sumido do Instagram. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, primeiramente, para quem não te conhece, né, se apresente, quem é a Chandelle, quem é a Chamos, de onde você veio, qual que é a sua formação, quando você formou, se for aqui no Brasil, fala um pouco de você. Estão falando que tá mudo. Ah, Pessoal, o som tá legal? Dá um joinha aí só para ver se o som tá legal. tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Aqui tá tranquilo. Acho que só foi aquele momento mesmo. Melhorou, tá bom. Então vamos lá. Então, como tu falou, Chandelle Ramos, eu sou gaúcha. Então, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 2006. Me formei numa semana, na semana seguinte eu mudei para cá. Hum, O meu namorado, na época, ele era brasileiro, ele veio para cá para estudar e ele acabou arrumando emprego, ficando. Então, quando eu estava já tipo na metade da faculdade de enfermagem, mais ou menos, eu já sabia que eu viria para cá também. A gente noivou, então era sabido. Eu até pensei na época de trocar, de transferir minha faculdade para cá, mas eu perderia o que eu já tinha feito, enfim. Então, por isso que eu acabei vindo. Então, terminei a faculdade de enfermagem. Na semana seguinte, eu mudei para cá. Inicialmente, eu trabalhei. No primeiro ano foi validação de diploma, estudando para o TOEFL. Eu validei meu diploma em Illinois. Então, foi o ano inteiro. Foram de 7 a 9 meses nesse processo. Daí, mais ou menos, eu mudei para cá em março. Em novembro foi quando eu consegui passar no NCLEX. E daí eu comecei a trabalhar em fevereiro do ano seguinte, porque eu fui para o Brasil casar e aquela coisa toda. E então, inicialmente, comecei trabalhando aqui numa unidade semi-intensiva, numa step-down unit, uma telemetry unit. uhum. Trabalhei por 6 meses, que era o mínimo que eu podia, o mínimo que eu tinha que ficar na unidade para poder transferir para outra unidade. E daí eu transferi para uma unidade, uma UTI cardíaca, porque eu já sabia que eu queria que eu queria fazer anestesia. E para te fazer Hum. anestesia, precisa ter experiência em UTI.
Então, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos na UTI, fui fazer o meu mestrado em anestesia e trabalho como anestesista desde 2013, então já fazem 9 anos. E atualmente, e nesse meio tempo, eu mudei de Illinois para Minnesota. Minnesota foi onde eu fiz o meu mestrado. Trabalhei um ano em Minnesota depois de terminar o mestrado, e daí agora eu moro no Texas há 8 anos. Moro em Austin, Texas, e que é onde eu atuo. Faz 8 anos que eu trabalho no mesmo hospital. E é isso. Tá, então quando você fez a validação do diploma aqui, você começou a trabalhar como RN, como que foi a preparação para a questão do mestrado? Você falou que tinha que ter os 3 anos de UTI, mas teve alguma coisa a mais que você tinha que fazer para poder se preparar para entrar no mestrado? Sim, sim. Então, assim, quando eu. Como o meu noivo morava aqui, eu vinha todo ano para os Estados Unidos para visitar ele. E eu conheci um grupo de enfermeiros, e eu já, antes mesmo de eu terminar o meu bacharelado, eu já pensava logo que eu terminasse já fazer um mestrado em alguma área, enfim. Só que eu não sabia quais as áreas tinham aqui, e daí eu lembro que eu falei com um enfermeiro brasileiro que ele era o manager do bloco de um hospital de Illinois, e ele me falou que se ele fosse começar do zero, ele seria ou enfermeiro anestesista ou um travel nurse, que são os enfermeiros que Uhum, pipocam de uhum. lugar em lugar, né? Que seriam os que ganhavam, que eram as áreas que ganhavam melhor. E daí ele me disse, só que o travel nurse não é bom enquanto tu não tem família, porque depois que tu tiver família complica um pouco, né? Então, daí que eu comecei, eu fui enfermeira anestesista, eu nem sabia que existia, né? Assim como não tem no Brasil, era uma coisa que eu não sabia. Daí eu fui pesquisar e ver o que que era, e eu vi que era autonomia, que trabalharia, são as mesmas funções de um médico anestesista, tu tem autonomia, uh, tu usa o teu critical thinking, enfim. E também o salário, né? Porque é a área de enfermagem que paga melhor nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então, antes mesmo de me formar, eu já estava me traçando um roteiro. Por isso que daí, para os requisitos para te fazer anestesia, tu tem que ter pelo menos um ano de UTI, preferencialmente UTI adulto. Uhum. Tu tem que ter um bacharelado, óbvio, né? Um bacharelado em enfermagem reconhecido. Se for internacional, como era o meu, ele tem que ter sido reconhecido aqui nos Estados Unidos. E tu tem que ter uma licença válida num estado americano. Tu tem que ser um enfermeiro aqui. Tipo, tu não pode vir direto do Brasil e antes de validar. Tu tem que ter passado, tu tem que ter trabalhado. E a experiência em UTI é experiência em UTI americano. UTI Ah, brasileira, tá. acho que isso é uma pergunta que, todo mundo, que eu recebo muito. E daí sim, daí tem que não são requerimentos, mas basicamente se não tiver, por ser uma área muito concorrida, tu acaba não entrando. Tu tem que ser especialista em UTI, que aqui eu já falei várias vezes no meu Instagram, que aqui nos Estados Unidos não temos especialização, mas nós temos certificações, né? Que então tu ganha um certificado em UTI, que basicamente tu trabalha primeiro. Porque no Brasil a especialização tu estuda antes de trabalhar na E área, né? depois trabalho. Aqui é o contrário, aqui tu trabalha, faz uma prova e ganha a A especialização, entre aspas. especialização. Uhum. Então eu fiz isso também, fiz o BLS, que é para ressuscitação adulta, pediátrica e neonatal eu fiz, que não são requerimentos, mas que contam pontos Ah, na tá. profissão. E foi isso, então eu tentei acho que 2 anos para anestesia. O primeiro ano eu não tinha experiência suficiente em UTI, então eu até consegui uma entrevista, mas não fui selecionada. E daí no segundo ano eu consegui 3 entrevistas, fui selecionada para 3 e fui admitida em 2 programas. E daí acabei me mudando para Minnesota por ficar mais fácil para mim e para meu marido mudarmos juntos. Então, Tá. essa foi a jornada, a passagem de enfermeiro de RN para CRNA. E você falou que você fez o TOEFL assim que você chegou aqui, né, validou o diploma para entrar no mestrado. Teve que fazer novamente, porque o tempo foram o quê? 3, 4 anos, né? Já É. tinha vencido. Uhum. Então, assim, eu cheguei aqui, a parte para mim mais difícil do meu processo de validação foi o TOEFL.
Uhum. Porque, assim, o TOEFL, aliás, não só o TOEFL ou o IELTS, se tu não se preparar para a prova, tu não... O meu erro foi quando eu cheguei aqui, eu queria ficar. Eu já falava inglês há 5 anos no Brasil. Só que quando Ah, eu cheguei aqui, o meu inglês, que no Brasil era avançado, aqui não era nada. Então, e eu queria ficar fluente. Eu queria ficar fluente no inglês, né? Que foi o meu erro, porque para o TOEFL, para essas provas de proficiência em inglês, tu não tem que ser fluente, tu tem que saber a prova, a prova, fazer a prova. certo? Então eu não passei na primeira vez, porque eu cometi esse erro que eu estava estudando inglês como para ser fluente. Daí quando eu fiz a segunda vez, passei e o TOEFL, eu fiz o TOEFL, na época eu nem sabia que existia o IELTS. Tem duração de validade de 2 anos, então para fazer o mestrado eu tive sim que repetir o TOEFL. Só que Hum. eu já morava aqui há, sei lá, no mínimo 3 anos. Talvez quando eu fiz o TOEFL, uns 3 anos no mínimo eu já morava. Foi mamão com açúcar, foi facinho. Tipo, Mais foi fácil. só, eu fui lá no final de semana, fiz o TOEFL e tudo bem. Então sim, eu tive que repetir. Então, no caso, para você entrar no mestrado, você teve que fazer entrevistas, eles tinham que analisar o seu perfil para poder aceitar você, mesmo tendo que pagar. Então assim, como eu falei, tem vários tipos de mestrados aqui em enfermagem que tu pode fazer, né? Para ser um nurse practitioner, geralmente não é um processo, é um processo seletivo também. Tu aplica, tu manda o teu currículo, geralmente tem entrevista, só que ele não é um processo tão concorrido quanto é o de anestesia, porque o Uhum. anestesia, nós temos, a última vez que eu chequei, que faz um tempinho, a gente tinha 117 programas no país inteiro que parece bastante, mas o país é imenso, não é muito pouco programa, sabe? Porque para nurse practitioner, por exemplo, basicamente toda universidade tem um programa de nurse practitioner. Para anestesia, não. É bem seletivo. Então, é muito concorrido. Geralmente eles têm, tipo, mais de 200 aplicantes no programa que eu fiz, por exemplo, mais de 200 aplicantes e eles admitem 30 por ano. Hum. Então é bem concorrido. Então, realmente, tu manda o teu currículo, a tua aplicação, e a grande maioria já vai ser eliminada ali, da maneira que eu fui a primeira vez. Por não ter os requerimentos básicos, ou por a nota do teu, que tem uma nota que eles chamam de GPA aqui, que basicamente é uma média de todas as notas de ciências que tu teve no teu bacharelado, e para anestesia tem que ser pelo menos 3.0. Essa média ela vai até 4. 4 é a média máxima, e eles exigem no mínimo 3. Então, essas coisas eles já eliminam ali. Se tu não tiver um GPA de pelo menos 3, não tiver experiência mínima, eles já vão eliminando. E daí eles só entrevistam as pessoas que eles acham que tem potencial, porque é um programa bem, bem rigoroso, né? Então é bem isso, é bem concorrido, apesar de tu estar pagando, ahn, é bem concorrido. Eu não sei exatamente desses 200 e tantos que se inscreveram, quantos eles entrevistaram, mas a minha turma foram 33, que desses 33, 29 terminaram, porque 4 ficaram pelo caminho, ou desistiram, ou foram convidados a se retirar. Aquela coisa, é bem rigoroso mesmo, é bem diferente do mestrado de nurse practitioner que tu pode continuar trabalhando, por exemplo. Para anestesia Uhum. é bem difícil conseguir conciliar o trabalho e o mestrado. Sobre esses requisitos que você falou, por exemplo, de 200 aplicantes, entrou 100, de 100 vão ser 30 que vão ser selecionados. Quais são os requisitos que têm o maior ponto de... o que vai tirar o desempate, né? O que é o tempo de experiência, o que é? Então, basicamente, assim, quando tu já é selecionado para entrevistar, basicamente todos aqueles 100, eles têm os requerimentos que eles querem, né? Sim, Os requerimentos básicos e essas coisinhas a mais que eu falei antes que contam pontos. pontos. Basicamente, a entrevista é personalidade. É ver, tipo, e tem vários tipos de entrevista. Por Entendi. exemplo, um programa que eu entrevistei era super laid back. Basicamente, o entrevistador só me dizia assim: fala sobre, tipo, me conta sobre você.
E tu tem que falar tudo para vender teu peixe, né? E Uhum. daí teve um outro programa, o segundo que eu fui admitida, que foram 4 horas de entrevista. Que teve casos clínicos, eu tive que escrever uma redação, Então, tudo depende. Cada programa tem o seu critério. Então, é difícil de eu te dizer o que eles levam mais em consideração. Entendi. Mas é assim, é tu vender teu peixe, é tu mostrar que tu... E eles te perguntam assim, como é que tu vai... se tu tem família, como é que tu vai conciliar ter filho Uhum. e, e estudar, tu vai ter que sair, tu vai ter que fazer a tua residência em cidades, tu vai ter que sair de casa para fazer, tu faz residências em tudo quanto é canto, né? Então são esses tipos de pergunta que eles fazem, às vezes que são perguntas mais pessoais, que nem tem a parte clínica, eles nem, tipo, nem se importam tanto, porque eles já sabem que tu tem pela tua experiência, né? E é mais na parte da personalidade, mas como eu falei, tem outros programas, esse de 4 horas, por exemplo, eles queriam ver a minha parte clínica e eles queriam ver como é que eu reagia under stress. Porque basicamente Uhum. ali e alguém te pergunta e tu tem que responder. Então é mais isso que eles levam em consideração na entrevista. O mestrado ele dura quanto tempo? Isso é padrão ou depende do programa da universidade? Então, só para clarificar, quando eu fiz, então, eu comecei o meu programa de mestrado em 2010, 2011, e eu terminei em 2013. Naquela época, tu podia tanto fazer mestrado quanto doutorado. A partir desse ano, agora, janeiro de 2022, todos os programas de anestesia, eles têm que ter um programa de doutorado. Eles não admitem Hum. mais ninguém no mestrado. Então, a anestesia não tem... Para te fazer anestesia hoje em dia, é um doutorado. Qual é a diferença do mestrado para o doutorado, né? O meu mestrado varia. Os programas na época de mestrado variam entre 24, 28 meses, por aí. O meu foram 27 meses. E o doutorado, ele é em torno de 34 meses. Então, basicamente, ele adiciona um ano. Mas o que muda do mestrado para o doutorado, se tu olhar a carga curricular, é mais que no doutorado, além de ter a carga horária mais alta, claro, eles têm mais aulas de liderança, mais para a parte administrativa, assim, é isso que adiciona. Mas a parte clínica entre o mestrado e o doutorado é basicamente a mesma, só que daí o doutorado, por ser mais longo o programa, tu acaba tendo mais horas, né, de residência. Mas é mais ou menos esse tempo, entre 3 e 4 anos para fazer o doutorado. E no caso, como você tinha feito o mestrado na época, depois dessa mudança você teve que fazer esse complemento de horas de doutorado para poder ou ter que fazer um novo doutorado ou não? Não. Então, aqui nos Estados Unidos tem o que eles chamam de grandfather. Toda vez que por exemplo, no caso da escolaridade. Digamos que tu tem a tua escolaridade, tu é, como eu, no caso, eu tenho um mestrado em anestesia. Depois que eu já estava, que eu me formei, que teve a mudança, tu é grandfather. Basicamente, tu não tem que mudar, ou tu não tem que continuar a tua educação, A porque sua regra vale da época, né? Não exatamente. do momento. Mas eu estou fazendo um doutorado porque eu tenho um Uhum. cargo de liderança e eu estou Entendi. fazendo doutorado para ter esse adicional para o meu cargo de liderança, mas não tem diferença de pagamento, tipo, o pagamento de um enfermeiro anestesista com mestrado ou doutorado é o mesmo, não Entendi. muda. Eu estou fazendo de boba mesmo, mas não é obrigatório, não. Tá. Então, hoje, para o enfermeiro hoje, para ele ser um enfermeiro anestesista, ele tem que fazer o doutorado? Os requisitos continuam os mesmos ou mudam alguma Os mesmos coisa? requisitos. Uma dúvida que muita gente tem no Brasil é que para fazer o doutorado, eles acham que tu tem que fazer o mestrado primeiro. E não. O mestrado, para te fazer o doutorado, os requerimentos de um doutorado ou de um mestrado na área de enfermagem, né? Não estou falando nas outras porque eu não sei. Sim, sim. Na área de enfermagem, os requerimentos são os mesmos. Se tu tiver um bacharelado, tu pode tanto fazer um mestrado quanto fazer um doutorado. Então, os requerimentos são os mesmos. É só o tempo realmente. E ele acabou se tornando o programa aumentou de preço, né? Porque como adicionou um ano, aumentou. E geralmente aqui os programas de mestrado e doutorado, o preço deles é no programa inteiro. Então,
Não é que nem no Brasil, que tu paga tanto por ano. Não, aqui, Uhum. quando tu vai pesquisar os valores, o valor que é dado já é o valor que vai custar todo o programa, todas as mensalidades do programa. Então, por isso que acabou aumentando o valor do doutorado, que aumentou o tempo, né? Antes da gente falar de valores, um enfermeiro que validou o diploma no Brasil, fez a enfermagem no Brasil, validou o diploma aqui. Para ele Uhum. entrar no doutorado, ele tem que fazer uma validação do diploma, por ser enfermeiro internacional, tem que fazer uma validação do diploma diferente do que ele fez na época do CGFNS ou a Joseph, ou não? Não, não necessariamente, mas vai depender de cada programa, do programa que tu está aplicando. O programa que eu apliquei, eu tive que mandar de novo a minha documentação. Se eu não me engano, foi só a documentação escolar. Eu acho que eu não mandei nada relacionado, nada do porém. Mas eu tive que Uhum. mandar de novo a minha documentação escolar, basicamente o meu histórico e meu diploma de bacharelado, para uma outra empresa, porque o programa que eu fiz não aceitava o CGFNS, basicamente. O CGFNS não é muito aceito nas pós-graduações. Mas foi Entendi. super tranquilo. Eu só mandei e paguei o valor de novo, óbvio. E eles emitiram o certificado, que seria como se fosse o CES. Então, o programa que eu fiz, sim, eu tive que mandar para outra. Mas foi super tranquilo, nada comparado à validação inicial. Super tranquilo mesmo. Entendi. E valores? Vamos falar de valores. Eu sei que cada universidade tem um valor diferente, mas uma média aí. Qual que é a média de um doutorado para se tornar um enfermeiro anestesista? Então, assim, eu costumo dizer, infelizmente, é uma coisa que tu não deve levar tanto em consideração em partes. Ele varia muito, ele varia de US$ 35.000 o programa inteiro a 200.000, 220.000. Tudo depende da onde tu está fazendo, a popularidade da universidade, porque a gente tem programas aqui que as universidades são universidades bem famosas, e daí tu vai pagar um valor. O que eu sempre falo para todo mundo é, claro, como é um programa super concorrido, basicamente não é tu que escolhe o programa, né? É ele que te escolhe. Mas eu sempre aconselho, tenta não aplicar para as mais caras, porque as mais caras vão ser mais concorridas e mais caras. E quando tu termina, não tem diferença nenhuma se tu terminou na de 35.000 ou na de 220. Porque tu termina, tu tem que fazer uma prova, um board exam, que é como se fosse um NCLEX, mas de anestesia. Daí, tu passando nesse teste, tu ganha a tua licença de anestesista. Então, não importa se tu fez o de 30 ou se tu fez o de 40.000 ou se tu fez o de 200. O que precisa é tu tem que passar na prova e tu tem que ter a tua licença. E a Associação de Enfermeiros Anestesistas aqui nos Estados Unidos, ela regula os requerimentos básicos do programa. Então, todos os programas que existem, eles têm os requerimentos básicos, a carga horária básica, para que tu passe no teu board exam. Então, o que eu recomendo sempre é assim, não aplica no mais caro ou no mais popular achando que vai te dar uma oportunidade melhor na hora de procurar emprego. Porque não vai. Não vai. E eu falo isso por experiência, porque eu sou enfermeiro-chefe da minha unidade, eu sou um chief CRNA no meu trabalho, e eu entrevisto, e quando eu olho onde ele se formou, se ele se formou numa universidade bam, 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 eu vejo e eu falo, uau, ele se formou numa bam, bam, bam. Mas eu não é isso que vai fazer eu escolher entre ele e um outro, sabe? É como a experiência dele, se ele é um recém-formado, é a experiência dele antes até, porque eu olho se a experiência de UTI dele foi numa UTI bem pequenininha, de um hospitalzinho, ou se foi numa UTI maior, de um hospital maior, porque o hospital que eu trabalho é um centro de trauma, então a gente é bem complexo o hospital, então tem que ser, eu gosto dos recém-formados que vieram já de hospitais grandes. Então, enfim. Então é isso. Então é um range bem, bem grande, né, de valores, mas tem valores para todo mundo. E, e uma coisa que todo mundo me pergunta é: eu posso trabalhar enquanto estou fazendo? Poder, tu pode. Eu não aconselho.
porque é muito rigoroso. Por 3 anos, tu vai acordar anestesia, tipo, acordar falando em anestesia e dormir falando em anestesia. Quando tu começar a residência, tu vai ficar no hospital das 7 da manhã até terminar os teus casos, que pode ser 7 da noite. Então, eu não aconselho. O que eu aconselho geralmente é as pessoas pegarem um crédito educativo, que aqui, um financiamento estudantil, que aqui os valores são muito mais em conta do que no Brasil, muito mais em conta mesmo. E eu aconselho que tu dê mais, dedique mais o teu tempo ao doutorado. Estudo. Uhum. E depois que tu terminar, daí tu trabalha nos primeiros. Eu trabalhei nos primeiros 2 anos com um camelo, eu não tinha folga, eu trabalhava todo santo dia para juntar dinheiro para pagar o meu crédito e eu consegui pagar em 2 anos. Então é isso que eu geralmente aconselho, que não vale a pena trabalhar. Você comentou uma coisa interessante, eu fiquei na dúvida. Por que que os programas mais caros são os mais concorridos? Não tinha que ser o contrário, os mais baratos ser os mais concorridos, já que o título é o mesmo? Por que que aqui eles têm essa preocupação de, eu vou na faculdade mais popular, porque vai ter algum benefício para isso ou não? É Não, só ego? ego. É que nem. Porque no Brasil a gente tem isso, né? Eu me formei na Universidade Federal de não sei da onde. A gente tem esse orgulho. Mas no Brasil até acho que na hora de procurar emprego, talvez até no início seja levado um pouco em consideração. Aqui, com a falta, porque a gente está atualmente, né, nesses últimos 2 anos depois da pandemia, a falta de enfermeira anestesista é uma coisa assim impressionante, sabe? Então não é uma coisa que vai fazer diferença. Não é uma coisa que vai fazer diferença. E aqui nos Estados Unidos não é uma coisa que faça diferença até em algumas outras áreas, sabe? Mas é claro, é legal tu dizer eu me formei na Harvard do que eu me formei na St. Mary's, que foi onde eu fiz. Sabe? Ninguém sabe o que é esse St. Mary's na Harvard, todo mundo sabe. É isso, sabe? É aquilo de ego mesmo, que sinceramente eu acho besteira, sabe? Porque eu me formei num dos programas mais baratos que tem do país. E eu me formei, eu estava preparada. Eu não, tipo assim, não ficou nada para trás por eu não estar num dos bambambam, sabe? Eu me formei, eu passei na prova, no meu board exam de primeira. Um ano antes de terminar o meu mestrado, eu já tinha emprego. Então, assim, por experiência própria, eu não vejo. Eu não acho que eu seja uma CRNA mais fraca por ter me formado num programa não tão conhecido e num programa mais barato. O órgão que regulariza os enfermeiros anestesistas é o mesmo do board, que hoje o pessoal faz o NCLEX e tudo mais, ou é um órgão totalmente diferente? E, complementando também, ele é de nível estadual, como é o board, ou de nível nacional? É tudo nacional. Então, tudo estadual. Então, assim, é o Board of Nursing, porque apesar de eu ser uma Advanced Practitioner, eu ainda assim sou enfermeira. Eu não posso, basicamente, eu não posso, digamos que eu renove a minha licença de anestesista, mas não renove a de enfermeiro. Eu não posso trabalhar. Entendi. Então, assim, é o que eu sempre digo, tu pode estudar o que tu for, tu sempre vai ser enfermeiro. Tu nunca vai deixar de ser enfermeiro e tu vai ter que seguir as regras do Board of Nursing do teu estado. Então, tu não, basicamente, tu precisa das 2 licenças, sabe? Mas a que regula mais é o Board of Nursing, porque eles têm a parte que regula a RN, eles têm a parte que regula os APRN, que é os Advanced Practitioners, e tem os que regulam os CRNAs dentro dos APRN, os que regulam o Nurse Practitioner, tudo. Então, eles têm várias divisões dentro do Board of Nursing. Se você vai fazer uma mudança de um estado, você tem que fazer o endorsement da sua licença RN, já inclui já da anestesista? Sim. Quando eu mudo de estado, é um processo só. Porque basicamente é bem estranho, porque basicamente eu faço só o endorsement do meu APRN, apesar do RN também estar junto, eles bem que vêm juntos, sabe? Bem grudado. É que assim, a licença em si é o Board of Nursing
que emite. Porém, eu tenho que, para ser certificada como, porque CRNA significa Certified Registered Nurse Anesthetist. Para ser certificada, eu tenho que fazer uma prova a cada 4 anos de anestesia, que quem regula é o órgão de anestesia. Entende? Entendi. Mas a licença não tem nada a ver com esse órgão de anestesia. A licença é toda do Board of Nursing. É só a parte de certificação, sabe? E como que é essa prova? Ela é específica para anestesia, de anestesia, né? Ela é comparado com o NCLEX ou não? E quem que aplica essa prova? Então, a gente tem deixa eu ver se você é NRBCRNA, que é o National Board of Certified Registered Nurse Anesthetists. Essa é o que regula, é o que faz a prova. Então, é parte da Associação dos Enfermeiros Anestesistas. Eles têm uma divisão que só regula a prova. E eu diria que ela não... Ela é uma prova... Ela é como se fosse a prova do NCLEX, porém, ela é só da anestesia, mas ela abrange todas as áreas da anestesia, como a do NCLEX abrange todas as áreas de enfermagem, as áreas básicas de enfermagem. Mas é tudo relacionado à anestesia, não tem nada de enfermagem nessa prova no board exam. E é uma prova só teórica ou prática? Não, é só teórico. Só Porque para te renovar a tua certificação, tu tem que estar praticando. Tu não pode... tá. Tem que ter um mínimo de horas de práticas. Inclusive porque como eu tenho um cargo de liderança, a maior parte do tempo eu fico no escritório. Mas mesmo assim eu tenho que atingir um número mínimo de horas no bloco para que eu consiga manter minha certificação, porque senão eu perco a certificação. Entende? Entendi. Bom, a gente voltando sobre a questão do ajuda, financiamento estudantil, né? É fácil o enfermeiro já residente aqui, né? Para conseguir isso, é tranquilo? É igual um financiamento de uma casa? Como que é que funciona? É igual o FIES, você faz e paga depois, quando estiver trabalhando? É como se fosse um financiamento de uma casa, só que menos burocrático. Não vai ser tão burocrático como o da casa, porque aqui qualquer adolescente que acabou de terminar o high school e vai, tipo, é o mesmo financiamento que tu faria para fazer um bacharelado em enfermagem, sabe? Então, eu da bacharelado eu nunca fiz, mas eu acredito que seja tão simples que até um adolescente que nem trabalha ainda consegue, né? Então, para mim foi super fácil. Eu fiz um financiamento do governo, é chamado FAFSA. Mandei super fácil mesmo. Tu faz é tudo online, tu manda a informação tudo online. Eu nem lembro se eu tive que mandar a documentação, acho que eu só preenchi ali mesmo. E aprovaram, e daí eles te oferecem um mundo de dinheiro e vai de te pegar tudo ou não. Como já era casada e meu marido trabalhava, eu peguei o mínimo que eu precisava para pagar, para me manter durante o mestrado. Então, eu não me formei com uma dívida tão grande. E daí, assim, enquanto tu tá enquanto tu tá estudando, tu não tem que pagar. E depois que tu termina, tu tem 6 meses para começar a pagar o empréstimo. E também outra coisa, enquanto tu tá pagando, enquanto tu tá estudando, tu não paga os juros também. Eles só começam a correr depois. Então, e os juros... Legal. Na época eu pagava 5,9% ao ano. Era super baixo. Agora aumentou um pouco, porque agora os juros aqui aumentaram, né? Meio estranha. Então, alguém está perguntando a parcela, se a parcela é alta. Tem que calcular. E os planos, até quanto tempo você tem que pagar? Igual casa, 30 anos, 20 anos? 15, mesma 30 coisa? 15, 30 anos. Isso. Tu tem o valor mínimo que tu pode pagar e tu tem o valor máximo. Como eu queria pagar de uma vez, eu pagava tipo várias prestações juntas para terminar de uma vez, sabe? Mas tem o valor mínimo, é tipo cartão de crédito, eles têm o valor mínimo que tu pode pagar e o máximo basicamente não existe, né? Tu pode pagar tudo se tu quiser. Entendi. Então, uma pergunta que é recorrente, né? Eu vejo sempre o pessoal perguntando para você sobre salário. O enfermeiro anestesista
hoje, né? Começou a trabalhar hoje. Qual que é o salário inicial base, a média, né, de geral dos estados aí de um enfermeiro anestesista? Então, assim, de novo, como tudo aqui varia de estado para estado, vai variar de estado para estado, geralmente tem uma média. Eu vou te dizer quanto é que quanto que eu pago, quanto que eu ofereço para um anestesista recém-formado que eu estou contratando. O nosso salário, o salário inicial para um enfermeiro anestesista são $180 mil por ano. Para 40 Tá. horas. 170 mil por ano. O pessoal 180. 180. O pessoal está falando da carga horária. Essa carga horária seria do quê? E se a prova é muito difícil, a prova de anestesia? A prova de anestesia é difícil. Ele é comparável ao NCLEX, a mesma dificuldade Não, até eu acho que o NCLEX foi mais fácil, porque como eu era recém-formada, estava tudo meio que ainda fresh na minha cabeça. Mas a prova de anestesia é bem pesada mesmo. Mas é difícil, mas não é impossível. E tem que ser feita de 4 em 4 anos, é a mesma prova. Isso é uma novidade. Até. Agora eu nem lembro quantos anos atrás, não precisava. Eu não fiz a minha ainda. Eu sou enfermeira, eu sou anestesista 9 e eu só fiz a minha inicial. A primeira. A primeira. Só que ano que vem eu tenho que fazer a prova de novo. E daí eu vou ter que fazer a cada 4 anos depois disso. E se não passar? Essa é a questão, tu fica fazendo. Basicamente que todo mundo ficou indignado com isso, né? Com essa história de ter que fazer a cada 4 anos. Principalmente porque é uma prova geral. E se digamos que eu trabalho só com pediatria, eu não sei, eu não lembro mais as coisas de adulto, né? Enfim. Então, há quem diga que é só para pegar dinheiro, né? Que basicamente eles não vão. Tu vai ficar fazendo até tu passar. Eles não vão deixar de tu praticar porque tu não passou. E daí, provavelmente, não é nada muito definido ainda, porque é nova. Eu acredito que eles vão fazer um curso extra, sei lá. Mas eles não vão deixar de tu praticar porque tu não passou na prova, sabe? Então, enfim. Tem algumas perguntas aqui que eu selecionei, bem interessante. Bom, a primeira dela aqui. Quais as principais diferenças entre um médico e um enfermeiro anestesista? O salário. Só o salário? Depende onde tu trabalha. Mas, porque assim, o standard of care de um anestesista, enfermeiro e de um médico são os mesmos. Tudo que de novo, depende do estado que tu tiver e o hospital que tu tiver. Mas, teoricamente, tudo que um médico anestesista faz, o enfermeiro faz também. Porém, nem todos os estados, aqui nos Estados Unidos, o enfermeiro, o anestesista pode trabalhar independente, sem que tenha um médico trabalhando com ele. Porém, quando eu digo um médico trabalhando com ele, não significa que tem que ser um anestesista. Pode ser, inclusive, porque é tudo devido a reimbursement para o seguro e para o Medicare. Tem alguns estados que exigem que tenha uma assinatura de um médico, de um physician, para que o plano ou o Medicare reimburse o hospital. Então, tem alguns lugares que quem assina essa documentação é o próprio cirurgião, para que não tenha um... Porque toda vez que põe um médico anestesista no jogo, o valor aumenta, né? Uhum. Para te ter uma ideia, um médico, um anestesista recém-formado, onde eu trabalho, ganha em torno de $330 mil. Então, é muito... O dobro. Então, assim, onde eu trabalho? Vou falar de onde eu trabalho. Onde eu trabalho, a gente trabalha num conceito de equipe de anestesia. Então, nós temos o médico anestesista, e esse médico anestesista ele pode supervisionar até 4 enfermeiros anestesistas. O que eu quero dizer com supervisionar? Ele vai no início, quando a gente vai colocar o paciente para dormir, ele vem no bloco, daí uma questão para facilitar, como tem 2 pessoas, um vai dar as medicações e o outro vai entubar. O médico, geralmente, ele dá as medicações, o enfermeiro anestesista entuba. O paciente está entubado, o médico vai sair
e ele vai estar disponível caso tu precise dele, tu liga para ele, eu mando um text message e ele está disponível. Ou se tu precisar trocar uma ideia, tipo, eu já fiz isso, aquilo, o que tu acha? Se não, tu não vê mais ele. Só vai ver ele de novo no outro caso, né? O enfermeiro é o que ele vai ficar no bloco o caso inteiro, ele que vai, porque já me perguntaram quem é que prescreve. Ninguém prescreve, eu prescrevo. Como eu tô administrando, eu não basicamente assim, como eu tenho poder de prescrição e eu mesmo estou administrando, eu não prescrevo, eu administro. Então não precisa ter a prescrição, porque eu mesmo que estou dando a medicação que eu estou teoricamente prescrevendo. Então, até uma... tu não precisa ligar para o médico e perguntar, o paciente está com dor, o que eu dou? Não funciona assim. Então, daí assim, eu tenho um médico, tem um médico que fica só fazendo as avaliações pré-operatórias, mas é para facilitar. Tem um médico, um residente que faz basicamente eles só fazem as avaliações pré-operatórias e deles se comunicam com a equipe, eu e o médico que está comigo, caso tenha alguma coisa que eles se preocupem. E fora isso, o que mais? No hospital onde eu trabalho, a gente é um hospital, como eu falei, é um centro de trauma. Então, a gente tem residência. Todo centro de trauma aqui, todo um Level 1 Trauma Center, eles têm residência médica, né? Então, a gente tem residência de anestesia e nós temos os que estão se especializando em anestesia cardíaca. Então, a gente, como anestesista no hospital onde eu trabalho, a gente não faz cirurgia cardíaca, porque são os que estão se especializando que fazem. A gente não faz obstetrícia, porque tem os residentes que eles precisam os números deles, eles que fazem. No meu trabalho em Minneapolis, quando eu morava em Minneapolis, eu fazia cirurgia cardíaca e eu fazia obstetrícia também. Então, tudo depende do lugar onde tu está praticando. Mas a diferença não tem diferença. A diferença o que o médico faz, o enfermeiro faz, não tem diferença entre um e outro. E até faz parte da segunda pergunta aqui, se o enfermeiro anestesista precisa ser supervisionado por um médico, como você disse, que depende do estado, né? Depende do estado. Uhum. Tá. Bom, quanto tempo eu preciso estudar para me tornar um enfermeiro anestesista? Acho que a gente já respondeu isso. O total são, agora com doutorado, são 11 anos. O total. Eu fui 9. Bastante tempo. Qual o custo do curso? Já foi falado, dentre 35 a 200 mil, depende muito da universidade. Uhum. Quais os requerimentos para se tornar um enfermeiro anestesista também? A gente já falou. Qual o salário médio anual de um enfermeiro anestesista? O inicial, 180 mil por ano. Qual o papel do enfermeiro no centro cirúrgico? Ele supervisiona e instrumenta? Isso já é mais, já não é referente ao anestesista. O que o anestesista não tem nada a ver com a parte cirúrgica, né? Basicamente, o que um anestesista no Brasil, por exemplo, faz é o que um enfermeiro anestesista aqui faz. Para quem nunca teve num bloco, né? Tá lá o paciente. Daí tem o drape, né? Que é aquele que parece um lençol. De um lado tá a equipe cirúrgica, que vai ter um instrumentador. Aqui, quem faz instrumentação pode ser tanto um enfermeiro quanto um técnico em instrumentação cirúrgica, por sinal. E do outro lado do lençol está o anestesista. Eu não tenho nada a ver com a parte lá. A bagunça. Tem o pessoal que está falando aqui, me fala aí sobre a sua rotina de trabalho, né? Como que é a sua rotina de trabalho sendo enfermeira anestesista? Uhum. Então, quando eu estou no bloco, a gente começa a trabalhar o nosso turno, no caso. O hospital onde eu trabalha em turnos. Então, a gente tem 8, 10 e 12 horas. Tem outros lugares que o anestesista, eles não trabalham em turnos, eles têm uma ordem, ordem de saída, basicamente. E daí, aquela pessoa que foi o último que saiu no dia anterior vai ser o primeiro no dia seguinte. E ele só vai todo mundo embora quando terminar todas as cirurgias. Mas onde eu trabalho não é assim. Onde eu trabalho são shifts. Então, são 8, 9, 10, 8, 10 e 12. Tá, digamos assim, num dia que eu trabalho, eu geralmente faço 8 horas. Então, eu chego no hospital às 7 da manhã. Geralmente, eu já olhei os meus pacientes, eu já olhei o prontuário deles no dia anterior.
Só para ter uma ideia se eu tenho que chegar um pouco mais cedo, se é um caso mais complicado ou não. Chego no hospital às 7, vou direto pro bloco. E lá no bloco eu vou preparar a minha sala, né? Então eu vou checar a minha máquina de anestesia, vou preparar o equipamento para entubar o paciente, todas as medicações para o paciente, vou como é que fala? Draw na seringa, vou deixar tudo ali bonitinho, vou fazer meu planejamento para aquele caso, né? Daí, geralmente, lá pelas 7h15, por aí, eu já terminei isso. Daí eu desço na área pré-operatória para conhecer o meu paciente, que já foi visto pelo médico lá que fez a avaliação anestésica. Eu gosto de ver meu paciente, eu não preciso se eu não quiser, porém eu gosto de ir lá me apresentar, conversar com o paciente, confirmar tudo que eu vi no prontuário. Isso sou eu gosto. Vou lá, faço isso. E a enfermeira do bloco, que a gente chama de a enfermeira que circula no bloco, ela vai comigo, geralmente. Ela faz a parte, ela faz as perguntas dela relacionadas ao procedimento. Eu faço as relacionadas ao que vai interferir na minha anestesia. Uhum. Daí, geralmente, se eu vou tratar algo, eu já vou começar a dar um ansiolítico pro paciente, eu já dou ali um midazolam para ele, e a gente leva o paciente pro bloco, levamos pro bloco. A gente chega no bloco em torno das 7h30. Daí, quando eu chego no bloco, a gente transfere o paciente da maca para a mesa cirúrgica. Enquanto eu estou colocando todos os meus monitores, que é pressão arterial, né? Vou colocar um blood pressure cuff, oximetria e o eletro. Eu mando um text message para o anestesiologista trabalhando comigo. Ele vem. Daí, as medicações que eu preparei, ele vai dar as medicações durante a indução. Eu vou entubar. Entubei. Daí eu vou secure meu tubo, que eu vou botar esparadrapo e tal. Ponho ele no meu respirador, que é a máquina de anestesia. A anestesia, geralmente, ela é mantida com gás anestésico. A gente induz anestesia com medicação intravenosa, mas a manutenção é com gás, geralmente. Então, eu vou botar ele na minha máquina e o médico vai sair, vai vir a equipe cirúrgica, vai preparar ele, a gente, se tiver que posicionar, a gente posiciona e começamos a cirurgia. Eu fico ali o tempo inteiro. Eu não... Porque isso era uma dúvida até que eu tinha. Tipo, eu achava que, tipo, que o cirurgião meio que se metia na anestesia. E não tem nada a ver. O cirurgião não sabe nada de anestesia. O máximo que ele fala é: o paciente, eu tô perdendo sangue, para me avisar, tipo, ó, fica de olho que eu tô perdendo sangue, ou ele me avisa, eu vou perder sangue. Mas toda e qualquer medicação que eu vou dar pro meu anestésico para manter o paciente hemodinamicamente estável é minha decisão. Daí, às vezes, quando tem que transfundir sangue, é uma decisão conjunta. Se a gente decide junto, se a gente... Da equipe. Porque às vezes ele está perdendo bastante sangue, mas se o paciente está estável ainda, eu seguro o sangue. Enfim, daí é junto. Daí, quando a cirurgia tá terminando, eu começo a acordar meu paciente. Eu começo a diminuir o gás que ele tá mantendo ele anestesiado. E daí ele vai começar a respirar. Claro, eu vou ter que reverter medicações, enfim, mas não cabe aqui falar tudo isso. Eu acordo meu paciente, aliás, quando ele estiver respirando sozinho, eu geralmente tiro o tubo quando ele já estiver respirando adequadamente. E geralmente acordo ele ali e ele vai bem sonolento ainda para a sala de recuperação. E na sala de recuperação eu coloco todos, porque o transporte entre o bloco e a sala, se o paciente estiver estável, eu removo todos os monitores. Chego lá, coloco de volta os monitores. A enfermeira que circula o bloco vai comigo, porque ela vai ter que ela vai ter que passar a parte, o que aconteceu na parte operatória para o enfermeiro da recuperação. Uhum. Eu vou passar tudo que a parte anestésica, se o paciente recebeu alguma medicação para pressão, enfim. E daí a gente passa o cuidado para o enfermeiro do bloco, da recuperação. Reparação. E eu volto pro bloco e começo tudo de novo. E assim até terminar o dia. Legal. Bom, as perguntas aqui já falaram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta nova aqui.
você consegue ou pode trabalhar enquanto faz o mestrado, na verdade é o doutorado, né? Não tem mais mestrado. E consegue, mas é quase impossível, né, Chan? Consegue, mas eu não aconselho. É um sofrimento que deve ser evitado. Mercado de trabalho após se formar é difícil? Bom, você está falando de RN, New Grade? Não, aqui tem bastante vaga, sim. E anestesia, a gente está precisando de anestesista. Precisando. Uhum. O governo americano financia o mestrado, na verdade, é o doutorado em anestesia, sendo estrangeiros. Eu acredito só residente permanente, né? Então, é bem complicado, porque tu tem que ser residente aqui. Porque senão tu não. Sem tu ser residente, tu não vai ter tido a experiência em UTI americana. Então, eu nunca vi nenhum enfermeiro anestesista que veio como estudante internacional, porque não tem como, porque eles não vão ter a experiência em UTI americana. Então, É. é. E também não consegue financiar porque não tem o Social Security, né? Uhum. Só realiza uma anestesia por vez ou acontece o mesmo que no Brasil de realizar 2 ou 3 anestesias ao mesmo tempo? Como assim, meu povo? Sei lá, não sei não. Tem 3 pacientes na sala? Não, aqui é um paciente por vez. Quantas horas por dia você estuda no doutorado? Quando eu fazia o mestrado, como eu falei, depende. Quando eu tinha só aula, eu tinha aula de manhã e de tarde. Quando eu comecei a fazer a minha residência era o dia inteiro. Começava, como eu falei, começava às 7 da manhã e ia até eu terminar os casos, que às vezes era 7 da noite, às vezes era 3 da tarde. Variava no bloco, variava de 8 a 12 horas. Geralmente eles não deixavam o estudante ficar mais que 12, porque ele tinha que voltar no dia seguinte. Mas é o dia inteiro. Aqui tem uma pergunta aqui. Eu tenho um mestrado em Healthcare, o diploma nos Estados Unidos. Ele vale? Diploma no quê? Eu tenho um mestrado em Healthcare Management. Uhum. Diploma no ZEL. Ele vale? Ele vale para quê? Para fazer... Tem que falar um pouco sobre mais essa pergunta aí, melhorar ela. Então, se vale para anestesista, não. Não, tu pode ter doutorado, mestrado, pode ser o que for. Para fazer anestesia, como é um doutorado prático, tu tem que fazer tudo de novo. A única coisa que eles vão... aliás, não faço de novo, deixa eu rephrase. As matérias básicas de doutorado, de mestrado, que basicamente todos os doutorados e mestrados têm, as teóricas, tu não precisa fazer de novo. Mas tudo que for relacionado à anestesia, ou que vai te dar a base para anestesia, tu vai ter que fazer. Entendi. Por exemplo, se um nurse practitioner faz um mestrado e depois ele quer fazer um doutorado de anestesia, dá para aproveitar algumas matérias? Sim, provavelmente ele vai aproveitar a estatística, essas coisas mais que todos os doutorados têm, sabe? Mas ele vai ter que fazer química, porque a química é bem direcionada à anestesia, ele vai ter que fazer fisiologia, porque ele vai ter que repetir as mais importantes, assim, sabe? Vocês utilizam o monitor BIS para auxiliar no monitoramento do nível de consciência? Sim, mas a gente só usa o BIS, porque assim, é difícil, porque agora eu vou ter que entrar na anestesia. Quando eu tô dando medicação, quando eu tô mantendo meu paciente anestesiado com gás, eu tenho meus monitores no meu ventilador que eu sei quanto o paciente está anestesiado. Quando eu não uso gás por algum motivo, que eu vou usar só medicação intravenosa para manter ele anestesiado durante todo o procedimento, que é possível, a gente pode manter ele anestesiado com uma infusão de propofol, por exemplo. Daí, eu tenho que usar um monitor, o BIS, por exemplo, para ver o nível da anestesia, porque como varia, eu não sei exatamente em que nível que ele está, só pela dose que eu estou dando. Então, tem o BIS que ajuda, é um monitor extra para te saber que aquele paciente, ele tá a anestesia que tu está dando para ele é suficiente. Uhum. O enfermeiro anestesista faz intubação? Sim, né? Você falou que é você que faz.
Uhum. Quanto tempo dura um mestrado? Na verdade, agora é doutorado, né, de 3 a 4 anos. É obrigatório fazer o mestrado, dá para fazer o doutorado direto hoje em dia, pode fazer sim, direto. No Texas tem o programa, se tem algum doutorado. Aqui no Texas temos 4 programas, mais o programa do Exército, aqui no Texas. Hum. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Há programas gratuitos de doutorado? Não, né, Chan? Tudo é pago, né? Não, mas não vai ser totalmente pago, mas tem uns programas do governo que se tu for trabalhar numa área rural, tipo numa cidade menor, rural, que tem muita necessidade de profissionais de saúde, não só para enfermeiros anestesistas, mas em geral, o governo ele paga um valor, ele Dá um incentivo. dois tipos. Tem um que ele te perdoa, basicamente ele paga e perdoa uma parte da tua dívida, e tem outro que ele te dá um valor para te cobrir a dívida. E o hospital que eu trabalho, por exemplo, porque eu moro em Austin, eu moro num subúrbio de Austin, mas eu trabalho em Temple, que fica a 1 hora de Austin. É numa cidadezinha bem pequena, que a única coisa que tem ali é o hospital. Os meus enfermeiros anestesistas, eles podem aplicar por esse programa. Só que a renda tem que ser baixa. Se eles estiverem ganhando muito já como anestesista, eles já não conseguem. Mas se for uma pessoa, tipo, um anestesista que trabalha só ele, a mulher não trabalha, tem um monte de filho, às vezes eles conseguem. Mas não chega a ficar de graça, mas cobre uma boa parte. Tem um incentivo, mas não é de graça. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. É fácil arrumar emprego para instrumentadora cirúrgica como enfermeira? Você sabe responder essa, Chan? Olha, então eu vou dizer a experiência do hospital, no hospital onde eu trabalho. O hospital, antes do COVID, todos os instrumentadores cirúrgicos que a gente tinha eram técnicos. Todos. Depois do COVID, começou a história do travel nurse, das agências estarem pagando mundos e fundos para o enfermeiro que estava faltando, e a mesma coisa para o instrumentador cirúrgico. Então, no hospital onde eu trabalho, acabou tendo um shortage de instrumentadores cirúrgicos técnicos. Tinha menos instrumentador do que tinha enfermeiro. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a treinar os enfermeiros para instrumentar. Então, agora, no hospital onde eu trabalho, eu diria que é meio a meio. Metade é enfermeiro que já trabalhava e recebeu o treinamento para ser instrumentador, e tem os que são técnicos. Então, eu diria assim, baseado no que eu vejo no meu hospital, o campo de enfermagem ele está uma loucura para tudo, inclusive para instrumentador, que não era uma coisa muito comum há 2, 3 anos atrás, que agora ficou por falta de instrumentadores, os técnicos em instrumentação. Já que você comentou sobre o Covid, né? Pelo todo esse tempo, né, que você tem de enfermagem, você que passou, né, antes, durante e agora o pós-pandemia, você acha que hoje a necessidade de enfermeiros aqui nos Estados Unidos, ele aumentou devido à doença ou ele manteve de 5 anos atrás, continua a mesma necessidade? Aumentou muito, por quê? Teve muita gente que com o Covid, porque e no Brasil também, né? Foram 2 anos terríveis. Teve gente teve os enfermeiros enfermeiros de todas as áreas, que estavam prestes que iam se aposentar em 5 anos, que por causa do Covid, eles quer saber, eu vou me aposentar agora. Tem os que largaram, teve muita gente que largou a área da enfermagem, porque foi principalmente para os enfermeiros de UTI aqui, foi barra muito pesada, assim, porque daí teve a equipe porque eles que ficavam com a maioria, porque a maioria dos pacientes estavam na UTI, pelo menos aqui, né? E eles ficavam doentes e eles tinham que sair. E daí os que ficavam, que não estavam doentes, trabalhavam todo santo dia, 12 horas por dia. E teve muita gente que largou, que simplesmente, quer saber, eu não vou mais ficar nisso, sabe? Então agora, depois do COVID, post-COVID, mesmo que o COVID tá indo aí, né? Mas pelo menos a parte pior passou.
eu nunca vi, tipo, em anestesia, a gente nunca tinha sofrido um shortage tão grande como a gente está agora. E é em toda a área, não é só em anestesia. E, inclusive, e um motivo que é acreditado que é em anestesia também pelo mesmo motivo. Teve muita enfermeira anestesista que se aposentou antes do tempo. Eu não conheço nenhum que tenha largado a anestesia por causa do Covid, mas teve os que se aposentaram. E tem muita gente que pensava em fazer anestesia e que quando deu o Covid, as agências de travel nurse começaram a jogar dinheiro em cima dos enfermeiros de UTI, que dependendo aonde tu trabalha, se tu é um travel nurse, tu ganha a mesma coisa que um anestesista. Então, perdeu aquela atração desse anestesista, meio que as pessoas acabaram não indo para o programa. Então, tem alguns programas que eles estão vendo uma diminuição no interesse, sabe, de anestesia por isso. Porque por que tu vai fazer um doutorado se tu pode ganhar a mesma coisa trabalhando como um travel nurse? Então, não, eu acho que agora é um momento muito, muito crítico. Eu acredito que de enfermagem em geral, porque é isso que eu vejo lá no hospital, mas em anestesia tá complicadíssimo, assim, tá bem complicado mesmo, tá faltando muito, muito profissional. Quando você começou há 9 anos atrás, tem uma pergunta que o pessoal sempre faz: por que existe a necessidade tão grande de enfermeiro nos Estados Unidos? Os americanos não têm interesse em fazer enfermagem? O que é que você, na sua concepção, o que você acha? Por que existe essa demanda? Pensando antes do Covid, né? A gente sabe que por conta do Covid teve os enfermeiros se aposentaram e tudo mais, mas antes também já tinha essa necessidade. Por que o que você acha? Eu acho que é a população ficando cada vez mais velha. Então, até por isso que eu sempre digo, porque às vezes me perguntam, tem vaga na pediatria? Tem vaga na pediatria, mas não tanto quanto em enfermagem adulta, né? Porque aqui a população americana, ela tá ficando cada vez mais velha, né? Então tá aí a necessidade e ficando mais velha, eles têm mais cirurgias, eles são mais hospitalizados, e daí tem a parte da enfermagem que não é hospitalar, mas sim que é para casa de idosos. E aqui tem muito disso. É muito mais difundido isso de casa de idosos que no Brasil, né? No Brasil, geralmente vai para casa de idosos, geralmente quem não tem família, aquela coisa. Aqui os idosos eles querem o espaço deles, eles querem ficar lá junto com os idosos. É confortável, né? Exatamente, é uma grana, é caríssimo. Eles se preparam a vida inteira para quando eles forem idosos poderem ir para casa de idosos. Então, eu acho que isso é uma coisa diferente do Brasil que a gente não vê tanto, porque aí no Brasil não tem muita casa de idosos, pelo menos no Rio Grande do Sul não tinha, não sei como é que tá agora. Então é isso, eu acho assim, o principal motivo é porque os americanos, tem muito americano que faz. Tem. É como uma área qualquer, sabe? Tem muito americano que. É como se fosse uma área qualquer. Tem muito americano que vai para tecnologia e tem os que vão para a área da saúde. Então, mas eu acho que é a população envelhecendo cada vez mais que não tá dando conta, sabe? A população está vivendo demais. E com isso, os cuidados são muito grandes também. Até uma pergunta aqui: para estabilizar essa falta de profissional, você acha que levará um tempo? Com certeza. Sim, vai levar um tempo, só que assim, eles estão. Agora no hospital onde eu trabalho, tá vindo 300, acho que é 300 enfermeiros internacionais estão vindo nos próximos, sei lá, 2 anos. Porque assim, e daí tá a história. E não é porque não tem enfermeiro americanos formando. Tem enfermeiro americano, só que os enfermeiros americanos são new grads, então basicamente tem uma massa de enfermeiro que não tem experiência, porque eles recém terminaram. Eles estão buscando a experiência fora do país. E é por isso que eles exigem. Tipo, o hospital, ele que é o próprio sponsor, ele contratou uma agência de sponsor, mas ele que tu vai ser hire direct, é o hospital, que tu vai ser funcionário do hospital e tudo mais. Eles exigem que tu tenha, no mínimo, 2 anos de experiência na área que tu tá, na área que tu aplicou. Por quê? Porque eles precisam dos estrangeiros para trazerem a experiência para o hospital. Porque como os americanos que está crescendo aqui a população de enfermeiros, eles são novos e eles não têm essa experiência.
E não tem como ter uma unidade só com gente nova, né? Tem que ter alguém experiente. E é aí que vem os enfermeiros estrangeiros. Então, vai levar um tempo para estabilizar? Vai, mas eu acho que o momento de tentar. Se tem alguém que tem interesse de sair do Brasil, ou seja, lá de onde for, o momento é esse. Porque eu não sei por quanto tempo eles vão ficar fazendo isso, sabe? É a primeira vez, tipo, que o meu hospital faz isso. Tem vários hospitais aqui que trazem um e outro, mas trazer 300 é muita gente. Muito. É muita grana que eles estão investindo. Então, o momento é esse, sabe? Eu não sei por quanto tempo, se eles vão fazer isso de novo, ou por quanto tempo eles vão ter esse programa. Não sei. Tem uma pergunta aqui que você, peraí, já teve alguma discriminação de algum paciente por não querer ser anestesiado por um enfermeiro e sim por um médico? Já. Eu tive uma vez, até uma piada que eu conto pra todo mundo. Eu tive uma vez uma fisioterapeuta, que aqui a fisioterapeuta da parte respiratória é chamada Respiratory Therapist. Então, era uma Respiratory Therapist que ela, não me lembro que cirurgia que ela ia ter, sei lá, uma cirurgia, e eu fui me apresentar para ela, e ela falou, eu quero que o médico me intube. E eu, tudo bem, sem problemas. E daí, quando ela chegou na sala, o médico que estava trabalhando comigo, que sequer tinha ido, não tinha nem conhecia ela, não tinha ido nem ver, que por sinal era um anestesista cardíaco, que fazia mais cardíaco do que qualquer outra coisa. E daí eu falei para ele, na frente dela, ali com ela, né? Eu falei, Dr. Cope, a paciente, ela prefere, ela quer que tu que tu intube ela. Intube. Ele olhou para mim com um olho desse tamanho e falou, good, eu vou praticar hoje, então. É bom para praticar, ele falou, porque, tipo, é besteira, porque eles nunca intubam, entende? Às vezes, a gente, se é um caso mais simples, às vezes a gente troca. Ele intuba e eu dou as medicações para ele praticar, exatamente para isso, para ele não perder os skills dele. Mas quando eu falei para ela que ia entubar, ele me olhou assim, tá bom, é bom para eu praticar. Mas tem, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Qual o maior perrengue que você já passou no bloco? Maior perrengue. Tem vários perrengues em obstetrícia. Obstetrícia, eu trabalhava quando eu trabalhava no meu outro emprego, eu trabalhava com obstetrícia. E quem trabalha com obstetrícia sabe que a obstetrícia está indo tudo muito bem, tudo muito lindo, e já não está mais indo, né? Em questão de minutos, a coisa muda e não está mais indo. Então, eu lembro que era uma paciente que ela queria ganhar o bebê sem anestesia nenhuma, totalmente natural, na banheira. E na banheira, por estar na banheira, não pode nem ter acesso venoso, né? É natural mesmo, não tem nada. E ela não queria de jeito nenhum cesariana, nem pensar fazer uma cesárea. Tá, daí eu tava, era no meio da tarde, eu tava por lá, de repente eu recebi uma ligação da enfermagem dizendo, ó, a gente tem uma crash C-section, que é uma cesariana de emergência. E eu corri pro bloco, que na obstetrícia a gente deixa tudo pronto já. Até algumas medicações a gente já deixa pronto, porque quando tem essas cesarianas de emergência, é de emergência, o nenê tem que sair rápido, na hora, né? Então, eu corri para a sala de emergência, eu chego lá, eles estavam já limpando a barriga dela e ela não tinha nenhum acesso venoso. E o cirurgião, a gente tem que tirar o nenê, a gente tem que tirar o nenê. Peraí, como é que tu vai tirar o nenê se eu não tenho acesso venoso? Aquela vez, acho que foi a vez que eu mais me apavorei na minha vida. E ela ainda assim reclamando que ela não queria cesariana, que a gente estava indo contra os direitos dela. E, enfim, então esse foi o perrengue maior, assim, mas deu tudo certo. Daí eu chamei ajuda, porque não tinha como, né? Tava aquela correria. Porque, assim, numa cesariana de emergência, quando a gente tem que botar o paciente para dormir, porque geralmente cesariana não é anestesia geral, né? Geralmente é a peridural. Mas nesse caso, como a gente ia ter que botar ela para dormir, basicamente o cirurgião fica pronto com o bisturi na mão, tu entuba o paciente, ele faz a incisão. É tudo junto, porque a anestesia causa sofrimento fetal. Então, a gente dá anestesia e ele já tem que tirar o bebê em seguida. Então, é estressante no matter what. Mas naquele dia eu nunca vou esquecer. E é o que eu tenho trauma de obstetrícia até hoje. Porque obstetrícia tá tudo indo muito bem e lindo e de repente não tá mais.
Então, acho que foi o perrengue mais perrengue. Nossa. A criança nasceu, tá Deu tudo saudável? certo. Não, tudo certo. Mãe e bebê, tudo bem. Tá falando sobre já doutorado. Esse doutorado é mais voltado para pesquisa igual para os brasileiros, com construção de artigos? Não. Você tem que... Aqui tem o doutorado, que é mais voltado para pesquisa, ele é o PhD, em qualquer área. O doutorado em anestesia ou um doutorado em enfermagem, ele é um doutorado prático, ele é um doutorado clínico. Tu não. Tu tem que entregar uma dissertação, tu tem que entregar, mas não é. Tu não tem que ter publicação. Tu até tenta publicar, porque tu já trabalhou tanto, né? Por que não? Não tem que ser uma. Tipo, o meu doutorado agora, que eu tô fazendo, que é em liderança. Basicamente, ele vai ser. Porque o doutorado que eu tô fazendo, ele tem os anestesistas como eu, que só estão fazendo a parte do doutorado. E tem os enfermeiros com bacharelado que estão fazendo toda a anestesia, estão fazendo todo o programa, né? Então, o meu doutorado ele é curto e eu só faço uma aula por semestre, é bem curtinho. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: vai ser um enfermeiro, vai ser um anestesista que vai estar em dupla com um enfermeiro que não é anestesista, que está fazendo anestesia. E a gente vai fazer em dupla o projeto. Basicamente, ele vai fazer o projeto, o estudante, né? Vai fazer o projeto e eu, como anestesista, eu vou aplicar o projeto onde eu trabalho. Mas não Entendi. tem, é totalmente prático. Ele tem um embasamento teórico, aquela coisa toda, mas não tem nada a ver com pesquisa, nem nada. Sobre a carga horária do enfermeiro anestesista, é igual de enfermeiro? Tem de 8, de 12 horas? Como eu Ou falei, depende? geralmente é a carga horária semanal. A carga horária semanal, geralmente, de um enfermeiro anestesista full-time, são 40 horas por semana. Daí tem lugares que tem escala, que nem eu, onde eu trabalho, que são 8 horas, 10 e 12. E tem outros lugares que é aquilo que eu falei, que eles vão eles vão saindo conforme vai terminando os casos, vai saindo, e o último anestesista só vai embora quando não tiver mais paciente na sala de recuperação. Não é nem quando terminar o bloco, eles só podem ir embora quando o último paciente sair da sala de recuperação, né? Porque a gente tem que ainda cuidar o paciente. Não cuidar. A gente tem que ficar no hospital enquanto o paciente está na sala de recuperação, caso dê algum problema. E pode pegar shift extra, no caso, não? Não. Tem só, tipo, o mínimo é 40. O máximo Ah, é o que o teu corpo aguentar. tá. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Botei uma pergunta, tá perguntando aqui de novo. Eles chamam muito para para horas extras e quanto pagam? Eu chamo meus. Depende. Eu chamo, assim, agora, no verão, principalmente, porque no verão tem muita gente que tira férias, né? Todo mundo. Que agora a gente tá terminando o verão. A gente tava muito. Eu todo santo dia eu tenho pelo menos uns 4 anestesistas trabalhando extra. Fora os dias que eu não tenho, que eu não tenho, que eu tenho que ficar ligando para ver se tem alguém que está disponível. E daí o que tu paga um valor por hora extra. Então, basicamente, ele ganhou o salário dele já, e daí a gente paga 140 horas, 140 horas, $140 por hora que ele trabalha extra. Entendi. Mestrado e doutorado tem TCC? Tem. Tem, né? Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Bom, já deu 1h15. Acho que vamos encerrar por hoje. Cham, obrigado novamente pela disponibilidade. Você que acompanha a gente há muito tempo, a gente acompanha você também, sempre está compartilhando nossas postagens. Depois a gente chama você novamente para falar sobre outros assuntos. Eu sei que você levanta a bandeira da enfermagem, aí, principalmente dos brasileiros, né? Deixa uma mensagem aí para quem está no Brasil, quem querendo iniciar o processo, quem tem interesse em fazer anestesia, o que você passa para eles aí de mensagem aí? Mensagem final, Chan. Mensagem final é que é o que eu sempre. A minha mensagem final eu sempre termino com essa mensagem em todas as lives.
que o motivo que eu tenho o meu canal no Instagram, que agora eu meio que abandonei, eu tenho que voltar, é para mostrar, é para incentivar, é para mostrar que tem um mundão lá fora do Brasil que a maioria dos enfermeiros nem imagina. Porque a maioria dos enfermeiros não sabe, assim como eu não sabia quando eu morava no Brasil, não tinha ideia que tinha enfermeira anestesista e que era a autonomia que eu tenho. Então, assim, é para mostrar para vocês que é possível, que se eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar, não é impossível. O caminho é bem difícil, o caminho é árduo, o caminho não é simples, porém, foca no teu objetivo e vai, não foca nas dificuldades do processo, porque tu não vai ficar no processo a vida inteira. Um dia tu vai chegar lá. E se é uma coisa que tu tem vontade, se é realmente um sonho, não deixa esse sonho ficar só na imaginação, sabe? Corre atrás, vai estudar inglês, corre atrás que tu chega lá, que não existe impossível, sabe? Tu pode cair 10 vezes, desde que tu levante todas as 10, tu chega lá. Então, essa é a minha mensagem. Se tu não tá feliz no Brasil, tu não precisa ficar no Brasil. E não importa se tu tem família, se tu não tem família, traz a família, sabe? Isso não é só para quem tem 20 anos, não. Se tu tem 50 também, tu não é obrigado a ficar mais 20 anos no Brasil, trabalhando sem ser valorizado. Se é uma coisa que tu quer, coragem, enfrenta e vai que tu consegue. Não, é isso aí. A gente fala para todo mundo. Para quem tem interesse em saber sobre a enfermagem, validação do diploma, saber mais sobre o processo, entra no nosso site, tem bastante conteúdo gratuito lá, tem o nosso e-book, tem bastante informação. Segue a gente também no Instagram, segue a Chan. Para quem está vendo essa live, que vai estar gravada no Instagram e no YouTube, a gente vai colocar aqui o link do Instagram dela. Ela sempre posta coisa sobre a enfermagem, principalmente da área de anestesia. Chan, novamente, muito obrigado aí. Você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso canal aqui para poder falar sobre a enfermagem. Tá bom. Obrigado, foi um prazer. E me chama que eu venho. Então, valeu, gente. Valeu, bom Um bom final final de de semana para todo mundo. semana. Tchau, tchau.